Então, como eu estava falando para vocês, eu decidi gravar a parte prática para poder estar transmitindo para vocês hoje, certo? Porque por causa daquelas coisas que estavam acontecendo, alguns probleminhas por conta do Wi-Fi, de internet, né, travando muito, embaçando muito a aula, então eu achei melhor fazer a gravação e estar mostrando para vocês. Aí, gente, tem uma parte do vídeo que na hora que que o meu esposo foi editar, ele gravou só uma parte e a outra não. Então, uma parte eu vou passar para vocês editada e a outra eu vou passar para vocês do jeito que eu gravei, sem edição, mas aí para não ficar muito extenso, eu vou acelerando algumas partes para não ficar tão cansativo para vocês, tá certo? E aí a gente vai conversando durante a demonstração. Então, vou mostrar aqui, já vou colocar a tela com imagem. Aqui. E aí vocês não vão ver mais a minha carinha, tá? Eu vou deixar a tela todinha com a imagem, tá? O vídeo não tem som, porque eu decidi, então, estar falando com vocês enquanto eu estou fazendo a demonstração. Acredito que todas vocês já conseguem ver a imagem, né? Sim, professora. Então, a gente vai começar. Aqui eu estou mostrando os produtos, qual que é a limpeza de hoje. Semana passada eu fiz a demonstração da limpeza de pele tradicional, como todo mundo faz, como todo mundo aprendeu. E a limpeza de pele fotoativa, que é o que vou mostrar para vocês hoje, que é a utilização, pode ser utilizado o laser e também pode ser utilizado o LED. Nesse caso, eu utilizei o LED, né, que é uma limpeza de pele bem tranquila, que a gente utiliza a luz como terapia, inclusive a luz ela tem um efeito muito maior, mais rápido, do que qualquer outro produto, do que qualquer outro aparelho, porque ele vai realmente atingir as camadas mais profundas da pele. Então, a gente vai utilizar o LED em várias situações e durante a limpeza eu vou estar explicando para vocês. É bem interessante a gente ter o LED, porque a gente pode estar utilizando ele em diversos procedimentos, em diversos tratamentos, não somente faciais, mas também corporais, capilar, podal, para quem trabalha, né, com podologia, então pode estar utilizando, e ele é muito, não tem incômodo, não dói, não esquenta, em alguns aparelhos não ocorre isso, e ele tem uma resposta muito boa, o tratamento, a gente consegue realmente ver a resposta do tratamento. Então, vamos lá. Aqui eu estou mostrando a loção desencrustante, o gel de limpeza, o peeling esfoliante, a água termal, o emoliente, a trieta, o creme emoliente, depois vem a máscara suavizante, aqui um sérum clareador e, por último, o filtro solar. Né? Então, esses foram os produtos que eu utilizei na pele da minha modelo. Então, só para relembrar a anamnese, a avaliação que eu fiz na pele
da minha cliente. Então, ela é uma paciente feminina, 16 anos, possui uma pele mista e acneica, e eu fiz a maioria dos produtos aqui. Deixa eu dar uma voltar só um pouquinho, voltar um pouquinho aqui, pause. Alguns produtos eu utilizei específico para pele acneica, certo? Então, o gel de limpeza, ó, limpeza anti-acne, eu acho que só desse material aqui, só o gel de limpeza que eu utilizei para o tratamento, no caso da pele da minha modelo. Então, ela é uma modelo, é uma paciente que tem 16 anos, a pele é mista, dá uma pausa aqui, a pele é mista e acneica, né? Dá para vocês verem, deixa eu tirar isso aqui do meio. É uma pele acneica, a textura é uma textura áspera, espessura, ela se apresenta fina, nem muito fina e nem muito espessa, nem muito espessa, mas ela é fina. Os poros é dilatado na região T, a gente até consegue ver aqui os folículos filosebáceos, os ósseos, presença de comedões, pápulas e pústulas, que a gente tem aqui no caso da acne 2, aqui já tem algumas que já tem, ó, casquinha, então alguma pápulazinha aqui, ó, já quase querendo se transformar em uma pústulazinha. Aqui algumas também na região da sobrancelha e o fototipo 4. As manchas, nós temos muitas manchas pós-inflamatórias devido à presença de acne e cicatrizes pós-inflamatórias também, cicatrizes atróficas, né? Aquelas que têm uma certa depressão, uma perda de substância por conta, aqui na lateral do rosto, a gente consegue ver algumas cicatrizes e que a gente pode trabalhar depois nas outras sessões, certo? Então, eu fiz a limpeza fotoativa voltado para esse tipo de pele, né? Que tem uma quantidade de sebo, de oleosidade na região T, tem a presença de cicatriz, manchas, comedões, acne, apresentou um pouquinho aqui de desidratação, de descamação. Na verdade, gente, é porque eu já tinha feito uma limpeza dela semana passada, então eu estou fazendo outra nessa semana, então por isso que ocorreu essa descamação. Mas pode acontecer sim numa pele acneica, numa pele mista, a pessoa apresentar descamação, se ela tiver uma pele desidratada, ou seja, ela não bebe água, ela não faz hidratação, ela não repõe a água necessária para a pele, então ela pode também apresentar descamação, mesmo apresentando uma quantidade de oleosidade na região, em alguma determinada região do rosto, no caso a região T, que é a região aqui que apresenta a minha modelo, que é na região da testa, nariz e nas laterais e queixo. Tá, então, o que é importante eu não me lembro se eu falei isso semana passada, mas eu quero reforçar e eu quero falar que é importante a gente estar indicando o skincare, né, o home care, os produtos que ela vai estar utilizando em casa. Mesmo que você não venda, né, mas você sempre precisa estar indicando para a sua cliente o tratamento que ela deve dar continuidade em casa, enquanto você está fazendo os tratamentos que você e a sua cliente juntas você traçou e determinou para ela. Então, a recomendação aqui de skincare é sabonete 2 vezes ao dia para pele mista,
né? Então, esses produtos, eles devem ter ação de controlar a oleosidade, ela deve ter ação queratolítica, deve ter ação de renovação epidérmica, antisséptica, anti-inflamatória, cicatrizante e calmante, no caso de uma paciente que tem um quadro de acne grau 2. No caso, se essa pessoa ela não tem grau 2, ela está no nível de grau 1, por exemplo, ela não vai apresentar, então, esse quadro de inflamação, porque não vai conter acne, né? Então, você vai poder estabelecer ativos que vão ter ação de oleosidade, de controlar a oleosidade, vai ter ação queratolítica, né, diminuir a quantidade de queratina, de corneócitos que tem na região do extrato córneo, e renovação epidêmica, né, na região superficial da pele, para que ela se mantenha sempre lisinha, os poros, os ossos dilatados não, gente, os ossos retraídos, e calmante, né? Uma pele que ela tem oleosidade, ela também é uma pele muito fácil de ficar irritada, irritável, certo? Então, daqui para lá, daqui para ali, ela pode apresentar acne, certo? Já a gente fala um pouco melhor sobre essa questão dos queratolíticos, dos ativos antissépticos, anti-inflamatórios, tá? Então, os queratolíticos, aqui entrou mais gente. Os queratinócitos, que sintetiza a queratina, né? Então, eles estão presentes lá no extrato córneo. E o produto queratolítico, ele vai diminuir o aspecto espesso da pele por hiperqueratinização e vai ajudar a afinar a nossa pele que está espessa. Então, os objetivos da limpeza fotoativa, só para relembrar, é acalmar e deixar a pele iluminada. Então, se a pele ela está opaca, se a pele está desvitalizada, ela vai ajudar nesse sentido. Vai contribuir para a aceleração da cicatrização, no caso da minha paciente, que ela tem acne, né, pápulas, então a gente vai conseguir melhorar esse aspecto, auxiliar na eliminação da acne e de comedões que estão presentes, além de estimular colágeno, elastina. Então, a utilização do LED na limpeza de pele, ele tem uma ação de vários aspectos, não somente na questão da limpeza em si, da renovação celular, da remoção da sujidade, da desobstrução dos poros, mas ela também vai ter várias outros benefícios, vai trazer vários outros benefícios para a pele, clareamento, cicatrização, rejuvenescimento. Então, o bom da limpeza fotoativa é por isso, porque se a pele ela apresenta diversas características e que você não sabe por onde começar, faz a limpeza fotoativa, porque ela é muito boa, então ela vai melhorar vários aspectos. Então, os benefícios, nesse caso, dessa limpeza, é a inibição da hipersecreção sebácea presente na região central e a redução do processo inflamatório na pele. Falei da importância do skincare. Então, a gente precisa recomendar e para que serve cada produto, né? Então, no caso da minha paciente, eu falei para vocês que todos os ativos, o sabonete, para minha
cliente, para minha paciente, é 2 vezes ao dia. E para a pele mista, já vou falar dos ativos, quais são os ativos que a gente pode estar utilizando para a pele que apresenta acne, a pele acneica. Esfoliante 1 a 2 vezes na semana, vai depender de como está essa pele, se ela tem os poros muito obstruídos, dilatados, mas se ela tem muita acne ativa, né, muitas pústulas, aquelas acnes com pus, o ideal é não fazer a esfoliação, ou se fizer, pelo menos, se fizer 1 vez na semana, mas bem suave, para não agredir a pele e provocar ali uma lesão que vai piorar o quadro de acne e provocar manchas, né? E cicatrizes indesejadas. Então, se tiver acne ativa, a gente pode recomendar pelo menos 1 vez, mas bem suave. Ou se a gente percebe que a cliente, que a paciente, que o paciente, ele não tem cuidado, a gente elimina a parte de esfoliação. E depois, o hidratante para pele mista, durante a noite e pela manhã, antes de utilizar o protetor solar. E depois o protetor solar, aqui em Palma, gente, eu gosto de recomendar sempre o 30 e 40 de fator de proteção, porque aqui é muito quente mesmo, né? Então, o ideal é 30 ou 40 ou até mais. E aqui vou começar, então, a mostrar para vocês a pele. Eu comecei, então, removendo a sujidade superficial com um fluido adstringente, que é um tônico desencrustante. E esse tônico, gente, ele tem a presença do ácido salicílico, que é muito bom para remover as células mortas presentes nessa superfície da pele. Então, ele tem ação queratolítica, ou seja, ele vai dissolver a queratina no extrato córneo. Alguns tônicos também têm o ácido glicólico, mas o ácido glicólico, ele, para a pele com acne, ele não é tão bom. O ideal é o salicílico, tá? O ácido glicólico, ele tem uma ação mais rápida, mas o ideal, quando fala de pele com acne, sempre lembre do ácido salicílico. Ele é o melhor ácido para a gente poder fazer, então, começar, então. Daí, agora eu apliquei o sabonete, nesse caso eu apliquei o sabonete de gel de limpeza anti-acne, então ele possui o ácido glicólico, então ele vai ter essa ação maior também de remoção do extrato córneo, das células mortas presentes nessa região. Vai dissolver, então, essa queratina. As células que estão com queratina. Muito cuidado para a gente não aplicar na região dos olhos. Então, apliquei em todo o rosto o sabonete e pescoço também. No sabonete, nós também temos a presença de chá verde. O chá verde, ele é antisséptico, ou seja, ele vai prevenir a proliferação de micro-organismos e ele também tem uma ação bacteriostática, que é o quê? Ele tem essa ação de inibir os micro-organismos, né, as bactérias, os micro-organismos presentes. Além dele, nós temos também a arnica.
e ela também vai ter essa ação antisséptica muito boa para utilizar. A gente também utiliza ela como um anti-inflamatório. Ela também tem essa função de reduzir os processos de inflamação da pele. Aí aqui eu estou utilizando a máscara pré-peeling, é um peeling esfoliante, e aí ele também tem a presença de ácido glicólico, né, que vai ter essa ação também de remover o excesso de secreção sebácea e queratina da pele, que ajudam, né, na obstrução dos folículos pilosebáceos e, se não houver o cuidado, a formação da acne dos comedões. Então, eu vou dar uma passadinha. Deixei todo a minha mesa preparada, pronta, limpinha, passado álcool 70 em todos os aparelhos que eu utilizei, em todos os utensílios que foram utilizados, cubetas, curetas, já tinha deixado esterilizado, tudo isso é importante para esse momento. Passar mais na frente. Então, a primeira etapa da limpeza de pele, que é a higienização, eu ainda estou nesta fase de higienização. Então, eu apliquei uma loção desencrustante, né, como eu falei para vocês, que vai remover toda essa sujidade da pele superficial. Depois eu apliquei um sabonete, que ele vai remover toda o lipídio, o sebo que está presente. E depois eu apliquei o esfoliante na pele, que ela vai remover as células mortas presentes na minha pele. E, nesse momento, eu apliquei, removi o esfoliante e estou aplicando a luz de LED azul. Por quê? Porque a luz de LED azul, ela também tem uma ação que é de hidratação, de acalmar a pele também. Então, eu utilizei a luz de LED nesse momento para dar aquela hidratada, como eu falei para vocês, que no nariz, ela estava apresentando um pouquinho de descamação. A pele dela estava um pouquinho ressecada. Semana passada eu também falei isso para vocês. E aí, então, eu apliquei a luz de LED para a gente melhorar esse aspecto da pele, promover a hidratação. Deixei por 5 minutos. Então, você pode deixar ali entre 3 a 5 minutos, fazer aplicação da luz de LED. Nunca colocar em direção aos olhos. Ela está com os olhos fechados e toda hora eu falava para ela não abrir de forma alguma, então a gente precisa deixar isso bem explicado para a nossa cliente, né, na hora de fazer a aplicação do LED, porque pode prejudicar a vista, apesar de vocês estarem vendo aqui ele virado para a área dos olhos, aqui o reflexo, ele não está direto, tá, no olho dela.
certo? É porque o cabeçote dele aqui é um pouquinho maior, então dá essa impressão. Na hora do vídeo é que eu vi isso, mas em todo momento, na hora que for colocar no nariz, colocar virado para baixo, nunca virado para os olhos, para a gente evitar essa exposição nessa região. Então, eu deixei aqui por 5 minutos. E agora eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente poder não demorar muito. Aqui isso é bom. Vou voltar um pouquinho. Então, aqui eu vou aplicar agora o creme emoliente. Então, creme emoliente, a trietanolamina, elas vão fazer o quê? Elas vão amolecer os corneócitos, a junção dos corneócitos presentes na nossa pele. Então, digamos que os corneócitos, gente, é os queratinócitos, quando eles estão lá no extrato córneo, ou seja, lá na camada mais superficial da pele, quando eles perdem o núcleo, eles se transformam em corneócitos, ou seja, são células mortas, células que já perderam o seu núcleo, então eles formam vários tijolos, vários tijolinhos juntos para impedir que a contaminação de agentes externos. Né? Então, eles ficam de forma justaposta, unidos, compactados e bem coesos, para que a gente realmente tenha toda essa proteção. E junto com essa junção celular, nós temos o cimento lipídico. Né? Então, vamos supor, na hora que você vai fazer uma pessoa vai fazer uma casa, que é a trieta. Então, eu apliquei primeiro o creme, e depois eu vou molhar a trieta na máscara facial e colocar em cima lá a máscara. Eu coloquei dentro da cubeta, que deu para vocês verem. Então, essa junção celular que é feita pelos corneócitos são os tijolinhos. E aí, na hora que você vai construir a casa, não basta só ter os tijolos, né, gente? Apesar deles estarem bem encaixadinhos, é necessário colocar ali o rejunte, o cimento ou o rejunte, né? Para o quê? Para deixar eles bem fixados. Então, na nossa pele também ocorre isso. E esse cimento, né, esse rejunte, nós chamamos de cimento lipídico. Cimento composto por vários lipídios, que contém ceramidas, ácidos graxos livres, colesterol. Então, eles vão fazer essa junção, né, deixar os corneócitos bem juntinhos, bem ligados uns aos outros, e é o que forma essa barreira protetora. Então, não é tão simples assim um ativo penetrar na pele, não é uma coisa tão fácil. Então, os queratolíticos, os emolientes, no caso, né, por isso que eles têm essa ação de amolecer, eles vão justamente dissolver, é como se eles estivessem desprendendo essas células, essa junção celular, essa junção dos corneócitos. Então, eles vão se desprender, vão amolecer esse cimento lipídico, para que a gente consiga, então, remover todas essas sujidades e promova a renovação da nossa pele e consiga fazer com que os ativos que têm ação terapêutica, ela possa penetrar com mais facilidade esses ativos. Então, é por isso que a gente começa primeiro com a limpeza de pele, porque ele faz toda essa remoção dessa sujidade, das células mortas, do excesso de sebo, excesso de oleosidade, desobstrução dos poros, para que todos os outros procedimentos que a gente fizer posterior, a gente tenha uma melhor resposta. E aqui, gente, eu coloquei a máscara com a trietanolamina e
deixei no vapor de ozônio, protegi o olho dela e deixei no vapor de ozônio por 15 minutos. Aí você pode deixar de 15 a 20 minutos. No caso da pele dela, os ósseos, né, os poros, eles são, apesar deles estarem dilatados e obstruídos, eles estão muito queratinizados, muito duros, muito endurecidos, certo? Então, o ideal era que eu tivesse deixado por mais tempo. E aqui eu comecei o processo de extração. Ó, dá para ver o tanto que ela sofre nesse momento. A parte mais dolorida, gente, que eu acho da limpeza de pele é a parte do nariz, porque ele é muito vascularizado, e é mais difícil mesmo a gente realmente manusear essa parte, tá? Com o tempo a gente vai ficando mais habilidosa nessa área. Mas é uma área bem dolorida e é onde a gente tem muito comedão aberto, aqueles pretinhos, né? E bem pequenininhos, bem fininhos. Então, aqui eu mostrei na mão, gente, olha, já removendo um pouco dos comedões que estavam ali presentes. E aí eu sempre envolvo o meu dedo com um pouco de algodão e também aquele lenço descartável que eu uso até mesmo para colocar aqui, ó, no colo, para proteger a roupa. Então eu pego uma toalha dessa e eu corto em quadradinhos. Algumas pessoas gostam de utilizar gaze, mas eu acho que a gaze ela agride demais a pele. E algumas pessoas gostam de utilizar papel toalha, papel tipo lenço, não é lenço de papel. Mas eu não gosto porque ele fica toda hora rompendo, só como se fosse guardanapo. Tem muita gente que gosta. Então esse daqui é bom porque ele parece um tecidozinho. Então eu acho melhor, ele não se rompe. Então fica mais fácil. E aqui eu estou utilizando a cureta para até mesmo, gente, vocês conseguirem enxergar melhor. Em algumas horas eu tentava fazer somente manual, mas aí eu acabava tampando a parte que eu estava removendo, fazendo a extração, e daí eu utilizo, olha só, acho que dá para vocês verem, né, removendo ali os comedõezinhos, algumas massinhas saindo, ó, na cureta. Algumas pessoas não gostam de utilizar, porque acham que é mais agressivo. Então, se você não tem muita habilidade com a cureta, faça apenas com os dedos mesmo, tá? E o importante, gente, é não deixar lesão na pele. Por quê? Porque senão vai provocar uma mancha. É normal ficar com eritema, é normal ficar edemaciado na região, porque você está ali fazendo uma pressão naquela região. Então, é normal isso acontecer, mas não pode ficar marcado com aquelas manchas, como se realmente tivesse machucado mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Aí, gente, acho que nessa parte daqui, depois o vídeo vai acabar e aí eu vou mudar de vídeo para você, mudar de vídeo, tá? Aí eu tampava e aí eu percebia que eu tampava e aí eu tentava mudar a direção para vocês enxergar. Mudando o lado do lenço, porque estava já bem sujinho. Essa região também abaixo dos olhos, ela é bem dolorosa, bem sensível. E daí, na hora que a gente vai fazendo a limpeza, vou mudar agora o vídeo, tá? Na hora que a gente vai fazendo a limpeza, a gente vai empolgando. E aí, às vezes, a gente até esquece essas regiões. Então, a gente tem que estar bem atento. Vou passar aqui, gente, para frente, porque esse aqui foi o vídeo inicial.
Aqui. Daí eu vou passando mais, certo? Então, o vaporizador, gente, eu não falei do vaporizador, né? Eu deixei por 15 minutos, então você pode deixar de 15 a 20 minutos. Eu gosto bastante do vaporizador, porque ele também tem o vapor, o ozônio, que ele também tem essa ação bactericida, né? Então, ele vai também ter ao mesmo tempo, vai ter essa ação de estar protegendo a pele. Onde a gente está vendo a acne, o comedão fechado, aí você pode fazer uma inserção de agulha de insulina ou de uma cureta para fazer a remoção. Vou passar um pouquinho aqui para frente, que ficou meio embaçado. Gente, era bem durinho mesmo. Aí ali, ó, tinha um comedão. Uma massinha bem queratinizada, estava bem durinha. Ó, não sei se dá para vocês verem, mas está saindo ali. Para quem tem pele oleosa, os poros são mais dilatados, são bem mais fáceis de remover. Daí você tem que pressionar de um lado, de outro, para que você possa remover tudo. Então estava bem difícil mesmo de sair. Algumas eram bem estreitinhas mesmo os poros, apesar de bem obstruídos, mas a massinha não estava bem mais difícil de remover. Bom, então aqui eu vou passar mais para frente. Vou seguindo. Aí aqui eu estou punturando algumas regiões. Repare, deixa vocês verem como que é, para não aprofundar demais. Encontrou a cabecinha, que eu falo, a cabecinha da acne, o pontinho amarelo. Punturou. Não sai sangue porque ele está de forma bem superficial. Só para facilitar realmente na hora da extração. E nesse momento a cliente ela vai sentir uma pontinha, nada que vai incomodar tanto. Opa! E aí eu continuei. Já utilizando aqui uma outra cureta. Fazendo uma pressão mais firme, porém sem lesionar a pele, ou seja, sem fazer sangrar. Tem gente que faz tanta pressão que acaba fazendo a pele sangrar, mas não é por conta de acne, é por conta da pressão que foi muito forte. Vou passar aqui. Na hora fica mais avermelhado, depois vai removendo essa parte. Punturando novamente, deixa eu passar, gente, que essa parte é um pouquinho mais comprida.
Essa é a parte mais demorada, daí eu vim na região aqui lateral, também fazendo essa remoção com a própria cureta. No queixo, estava bem fechadinhos ainda. Quando eu utilizo com as manual, aí vocês acabam não enxergando direito. Vez ou outra eu voltava no nariz, então a gente dá esquece um pouquinho, depois volta de novo se ainda tem. Então sempre faço dessa forma, porque se a gente fica pressionando demais um local que está muito dolorido, a paciente ela não aguenta. Então vai, volta depois. E aqui vou passando mais um pouquinho. Se vocês quiserem que eu pare, gente, vocês falem. Se vocês quiserem que eu acelere mais, vocês podem falar também, tá? Aqui eu vou passar mais um pouquinho. Eu não sei se dá para ver, porque eu acabo colocando muito a mão em frente à câmera. Então, os produtos que eu utilizei para fazer essa limpeza, o fato dela ter a pele mista, acneica, né? Então, elas têm ação queratolítica, que tem ação de dissolver essa queratina, né, do extrato córneo, ação antisséptica, que previne a proliferação de micro-organismos, ação anti-inflamatória, porque ela tinha algumas acnes, né, inclusive internas, que reduz o processo infeccioso e inibe o quadro de inflamação. No caso aqui dos ativos que tem essa ação anti-inflamatória, nós temos a arnica, nós temos o amamelis, nós temos o extrato de camomila, que também tem ação calmante, mas também anti-inflamatória. Também utilizei produtos para cicatrização, que já já a gente vai utilizar além do LED. Nós temos o produto, né, a máscara ultra suavizante da BioAge, que já já eu vou mostrar ela para vocês na própria imagem. Então, nós temos o alfa-bisabolol, que é um ativo muito bom para cicatrizar, então ele vai promover renovação celular, reparação tecidual. No caso também da argila verde, ela também tem essa ação, e o aloe vera. Eu adoro o aloe vera. Ele tem várias ações, ele promove hidratação na pele, tem ação anti-inflamatória, ele também possui efeitos energéticos e nutritivos, né, porque ele contém vários aminoácidos, que são formadores de proteínas, e também contém vários minerais. Então, o aloe vera, gente, que é a babosa, né? É um ativo muito utilizado na estética, porque ele tem diversas ações, né? Por conta da presença de ligninas, que são macromoléculas, e possui também polissacarídeos, que vão restituir os líquidos perdidos, ou seja, a quantidade de água que tem na nossa pele, ele vai restituir, tanto de forma, a gente perde de forma natural, né, ou também por deficiência de algum
uma desordem no nosso corpo. Então, ele vai restaurar o aloe vera. Aí, aqui eu estou terminando. Falta só a região da testa. Aí, lá eu voltei de novo. Nos cantinhos do nariz também é bem difícil. Antes disso, gente, é bem difícil porque é muito sensível. E tem gente que tem bastante acne nessa região, cravos, né? Acnes. Ou comedões. Vou passar aqui um pouquinho. A testa é uma parte bem espessa, áspera. Peguei uma acne ali e ela achou ruim. Fica hiperêmica porque a gente também vai estimular ali a questão da circulação sanguínea e isso é muito bom. A gente vai promover oxigenação, vai promover nutrição. A gente não tem como a limpeza não ser benéfica à nossa pele. Então, ela vai ajudar em diversos aspectos. A pele dela ficou bem vermelhinha. Aqui, gente, parece que tem os cravinhos. Depois eu fiquei olhando assim, mas não tinha, tá? Foi removido. É porque estavam ainda bem fechadinhos, bem fechadinhos. Inclusive, quem não faz limpeza de pele, ou tem muito tempo que não faz limpeza, os ósseos, os poros, eles ficam mais assim, presos mesmo a massa de sebo que está presente ali nos ósseos, elas ficam bem endurecidas. E depois, quando a pessoa ela cria um hábito de toda vez ir na clínica, no consultório, para fazer a limpeza, aí a gente vê uma facilidade à medida que ela vai tendo esse cuidado. E aí, depois da extração, na limpeza tradicional, a gente utiliza qual aparelho, gente? Vocês lembram? Qual é o aparelho que a gente utiliza para promover cicatrização? Vocês estão aí, meninas? Qual é o aparelho? Sim. Qual é o aparelho que a gente utiliza? Vocês estão lembradas? A alta frequência, né? Que a gente utiliza aqueles eletrodos, o eletrodo esférico, como se fosse um choquinho. Vocês lembram? Que tem o gás ozônio no seu interior, que ele é meio neon. Então, ele também tem uma ação bactericida. Aqui, nesse caso, eu utilizei o LED vermelho, que ele ajuda a combater os radicais livres, no caso de uma pele desvitalizada, mas também ele tem a ação bactericida, ele tem a ação analgésica, ação anti-inflamatória, ele também tem uma ação de promover bioestimulação durante a cicatrização, né? Estimulando ali ATP, na reparação do tecido. Então, eu utilizei o LED. Nesse caso, eu coloquei 10 minutos, tá? 5 em cada face, em cada lado da face. Então, normalmente, a gente utiliza a alta frequência. Eu adoro utilizar alta frequência, sabe, gente?
mas algumas pessoas não podem utilizar, por exemplo, aparelhos, certo? Não, se não pode utilizar aparelhos porque são portadores de marca-passo, tem problemas cardíacos e outras contraindicações de eletroterapia, nesse caso a gente pode utilizar o LED, certo? Então, ao invés de utilizar alta frequência, nesses casos de pessoas que não podem utilizar um aparelho, a gente vai utilizar o LED também. E aqui eu fiz a cicatrização utilizando o LED vermelho. Mas eu gosto muito da alta frequência, então não esqueça, gente, a alta frequência é muito importante no processo de cicatrização depois da extração. Depois da extração, é importante a gente fazer a cicatrização, certo? Não pode deixar, porque senão a região que a gente... Porque, olha só, houve uma vasodilatação, uma desobstrução dos poros, você removeu, tirou toda a sujidade, e aí você deixa ele daquele jeito, ela vai para casa, vai vir poluição, ela vai utilizar produtos na pele, aí juntar de novo com a hiperqueratinização, com o sebo da pele, e juntamente com a bactéria, e aí pronto, aí volta tudo de novo, e aí pode ter a inflamação e uma infecção, ainda por cima. Então é importante a gente buscar fechar os poros novamente, e fazer essa ação bactericida. Aí eu vou levar lá mais para frente, que aí eu passo já um tempinho na pele, certo? Então eu vou fazendo assim, forma de varredura, nos locais onde eu fiquei bastante tempo fazendo a extração, eu passei um pouco mais de tempo, certo? Então, na região, nas laterais, principalmente, no nariz, então passei bastante tempo. E aí, depois eu vim fazendo essa varredura. A gente pode fazer de 10 a 15 minutos a aplicação do LED, certo? A pele dela, tá vendo? Tá bem vermelhinha. E agora eu vou utilizar a máscara ultra suavizante. Então, ela contém camomila, que vai acalmar a pele, que tem ação anti-inflamatória, tem ação calmante. Utilizei com pincelzinho leque. Aí, vou passar para frente. Na recomendação do produto, fala que é para deixar de 15 a 20 minutos, então você deve deixar dessa forma. O que é importante vocês saberem nas limpezas? Os ativos cosméticos e para que serve cada um. Como eu falei para vocês, do tônico desincrustante, da ação queratolítica, dos ativos, né, que eu utilizei, do sabonete. Primeiro eu utilizei o tônico, né, depois eu utilizei o sabonete, depois eu utilizei o esfoliante e depois foi com o emoliente. Aí o emoliente já entra na parte de tratamento, mas a higienização vai até o esfoliante. Eu não apliquei o tônico facial, por quê? Que normalmente eu utilizo, né, que aqui nesse caso eu utilizei, eu gosto de utilizar água termal, mas tem o tônico, que vai equilibrar, pode ser o tônico astringente, não tem problema, que vai equilibrar o pH, porque eu estava utilizando o LED. Então, o LED ele já tem essa ação também de hidratar a pele, de promover esse equilíbrio do potencial hidrogeniônico. E depois vem com o emoliente, né, que ele vai desprender essa junção celular, o cimento lipídico, e que vai ajudar a amolecer os comedões para retirada da acne e desobstrução dos poros.
E os ativos presentes, tanto no emoliente, tanto no esfoliante, tanto no sabonete, todos eles têm essa ação antisséptica, anti-inflamatória, ação queratolítica, que eu estou falando para vocês de alguns ativos. E também eu quero estar falando para vocês, gente, eu quero achar aqui, de uma receitinha, se vocês quiserem anotar, uma receitinha de um sabonete que eu gostava muito de recomendar para os meus clientes que tinham acne e que a gente fazia a limpeza, não podia nem encostar, porque era muito dolorosa a limpeza. Ai, agora eu não sei onde foi que eu coloquei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tô com um monte de produtos aqui, gente, para eu não me esquecer de falar de nenhum deles, que é muito importante. E aí, gente, eu mandava eles manipularem, porque esses produtos, achei, esses ativos, qualquer pessoa pode chegar na farmácia de manipulação e pedir para manipular, certo? Então, eu dava essa receita para meu cliente que, por exemplo, eles tinham muitas dores por conta das acnes inflamadas. Então, já vou falar para vocês. A receitinha, se vocês quiserem fazer para recomendar depois a alguma cliente. Inclusive, a minha filha utilizava bastante esse sabonete. A única coisa ruim de mandar manipular com ativos é porque a validade deles é muito rápida. É assim, um mês, no máximo, no mês, 3 meses, deixa eu ver quanto tempo que é. Deixa eu passar aqui, gente, que eu tô deixando aqui. Tirei a máscara. E agora, vou aplicar esse sérum aqui, gente. É um sérum clareador. Por quê? Porque a pele... Já passei a máscara calmante, né? Como a pele ficou bem sensível, bem irritada, então precisa ter a máscara calmante para a limpeza de pele. E agora eu tô aplicando esse sérum clareador, porque a pele dela é uma pele que tem muitas manchas causadas manchas hiperpigmentadas por causa das acnes. E aí eu estou utilizando, e ele contém ácido mandélico, que é um ácido também que ajuda nessa questão também do clareamento, e a ação dele, por ele conter umas moléculas mais maiores, mais pesados, um peso molecular maior, então ele vai ter uma ação mais lenta. Então é muito seguro também para quem tem peles escuras. Então, quem tem um fototipo alto, a gente utiliza o ácido mandélico, que ele é bastante seguro. E aí, esse sérum, ele é justamente para ser utilizado com o LED. E aí, então, eu apliquei em toda a pele dela. Vou aplicar aqui. Vou passar aqui um pouquinho para frente, para vocês verem a aplicação com LED. Eu tirei um pouquinho do excesso do produto, porque ela estava reclamando que ele estava ardendo. A pele dela estava bastante sensível, por conta de 2 semanas de limpeza que ela fez, que eu fiz nela. E aí eu vim com o LED azul, porque ele também tem ação de
clarear as manchas, né? Também ajuda na diminuição dos poros e também tem ação bactericida. Então, o LED azul, gente, é um dos mais utilizados na estética por conta dos benefícios, de vários benefícios, né, que ele tem. E aí apliquei em forma de varredura, 10 minutos também, 5 minutos hemiface de um lado e 5 minutos do outro. Aí eu vou passar mais um pouquinho. Muito tranquilo para paciente. E então é uma opção que você tem a mais de fazer a limpeza de pele. Quando vocês fizerem o estágio, vocês podem optar por várias opções, por essa variedade de limpeza, não é somente uma, tá? Então, como que você vai identificar qual que é a melhor limpeza? A paciente não pode, por exemplo, utilizar eletroterapia, então a gente pode, por exemplo, as gravidinhas, no caso, não pode. Aqui também a gente, no caso das grávidas, tem muita coisa que a gente não pode utilizar, né? Os ácidos não podem ser utilizados, mas outros produtos, outros ativos, amamelis, aloe vera, camomila, lavanda, todos esses ativos a gente pode estar utilizando. Ativos que tenham produtos que tenham esses ativos podem estar sendo utilizados em gravidinhas. Então, a gente pode também estar fazendo uma limpeza em grávidas, utilizando também o LED, né? Sempre lembrando, até o 3º mês a gente não vai fazer procedimento nenhum, tá? Porque é a fase que o neném está se desenvolvendo e crescendo, mas depois disso a gente pode estar fazendo sem o menor problema. E aqui, depois do LED azul, a gente vem, removo e aplico o filtro solar, o protetor solar. Nesse caso, ele tem ação secativa e também é tonalizante. Um pouquinho apenas de tonalizante. E a pele dela, gente, ficou maravilhosa. Depois, né, depois que passou o inchaço, depois que passou esse processo, a pele dela ficou ótima. Hoje, né, o fato dela pode ocorrer, inclusive, gente, durante a semana que você faz a limpeza de pele, pode acontecer de aparecer uma acne ou outra. Por quê? Porque demora um pouquinho para os poros voltar ao normal, os ossos voltar ao normal, a pele voltar ao normal. E daí, se a pessoa não tiver muito cuidado, esse poro ele pode obstruir novamente e provocar acne, tá? Isso é normal acontecer e daí é bom você até falar para a cliente, olha, pode ocorrer isso, mas aí você pode indicar, se ela tem a pele acneica, pode indicar um secativo para que ela possa aplicar apenas na região onde apareceu a acne. E aí a gente consegue resolver. Mas a textura da pele ficou outra, a pele ficou bem iluminada, mais lisinha, mais clarinha, os poros ficaram mais fechadinhos, apesar de ter acontecido a acne, né, durante o processo que ele ainda estava fechando, mas depois ficou uma maravilha, gente. Então, aqui eu finalizei com um protetor solar, sempre finalizar dessa forma, e é isso. Essa é a nossa limpeza de pele fotoativa.
Vocês já conheciam? Já fizeram dessa forma? Alguém de vocês já ouviram falar? Vou retirar aqui para a apresentação. Pode falar? Já ouvi falar. Só Da nunca limpeza. fiz. Nunca fez. Agora vai fazer, né? E ela está super em alta, gente. As diversas limpezas de pele hoje está super em alta. Por quê? Porque a gente hoje, cada vez mais, a gente tem buscado atender a nossa cliente de forma personalizada, de acordo com a necessidade que ela tem. Semana que vem vai estar gravado, porque eu fiz 2 limpezas. E eu fiz meu marido e coloquei todo mundo aqui em casa para ser cobaia. Semana que vem, gente, eu queria tanto que a gente voltasse, né, pro laboratório, mas a gente ainda está esperando a saga aí da Cíntia para liberar. Bom, então vai ser a limpeza de pele bioestimulante, certo? Eu utilizei na limpeza de pele bioestimulante também o LED, mas eu fiz com o pile ultrassônico para fazer a extração. Eu também fiz um pouco de extração manual na região do nariz, mas eu fiz a maioria dele com pile ultrassônico e utilizei o LED também para a cicatrização, porque eu não tenho alta frequência aqui em casa. O meu aparelho que eu tinha deu problema, mas eu utilizei o LED como para fazer a cicatrização e o pile ultrassônico para bioestimular, para estimular colágeno, elastina, né? Já que a pessoa tem já 40 anos de idade, então dá para a gente poder trabalhar dessa forma. Também é muito bom. E semana que vem eu vou estar mostrando para vocês a limpeza de pele bioestimulante. E na outra semana eu vou estar demonstrando, se Deus quiser, vai ser lá no laboratório, a limpeza de pele detox, junto com o pire de diamante. A gente vai utilizar o pire de diamante e fazer uma limpeza para pessoas que têm toxinas, presença de edemas no rosto, por exemplo, né? Então, a gente pode estar utilizando esse tipo de limpeza para essas pessoas que estão com a pele são fumantes, tem muita gente que é fumante, tem muita gente que come muita besteira, então a gente pode fazer essa limpeza de desintoxicação para esse tipo de pele. Então eu vou mostrar aqui para vocês, gente, não sei se dá para ver na minha imagem, eita, ficou tudo embaçado, deixa eu colocar aqui a mão. Tá embaçado porque eu coloquei a imagem embaçada. Deixa eu tirar um desembaçamento aqui, gente. Desativar. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ainda assim tá ruim. Vocês não conseguem ver, né, meninas? Mais ou menos. Mas Olha, esse sabonete aqui eu vou falar para vocês, se vocês quiserem anotar, e depois eu vou estar gravado, vocês podem ver depois. Esse sabonete eu utilizava, como eu falei para vocês, eu tinha alguns clientes que eram adolescentes e que eu encostava a mão, eles reclamavam. E aí eu falei, gente, eu preciso de um produto para eles usarem em casa, para reduzir o quadro álgico, quadro de dor, de inflamação, porque quando a pele está muito inflamada, quando você pega uma acne que ela está inflamada e você coloca a mão, só o dedo assim já dói, né? Se você apertar assim, às vezes, nossa, só falta pular em cima no pé. Então eu tinha alguns clientes que eram assim, pacientes. E aí eu fiz essa fórmula. Eu gosto muito de trabalhar com cosméticos e eu estudava bastante sobre isso. E aí eu fiz essa fórmula e começou a melhorar. Eles aplicavam, faziam o uso em casa desse sabonete. Isso é para pele acneica.
tá? Então fazia o uso do sabonete, e aí quando voltavam para fazer a limpeza de pele, nossa, já era uma maravilha, porque o quadro de inflamação já estava bem reduzido. Tem ação, esse sabonete tem ação de analgésica, tá? Então, o aloe vera, que ele é muito bom. Então, extrato de aloe vera 2%. Extrato de calêndula, gente, é ótimo. Ele ajuda muito nessa questão de dor. A calêndula a 5%. Extrato de alecrim 3%. E aí você tem que colocar assim, sabonete líquido facial, QSP 120 ml. QSP é a quantidade solúvel para. Quantidade solúvel para 120 ml. E aí eu mandava manipular, ele ia na farmácia, passava essa receitinha, falava assim, foi a minha esteticista que mandou. E fazia... Oi, pode falar. Quanto de alecrim que a senhora falou? De extrato de alecrim. 3%. Tá, obrigada. 3%, gente, somente esses ativos. E aí, gente, por que a gente pode manipular esses ativos? Tanto esteticista como qualquer pessoa que pode ir na farmácia e pedir, não precisa de receita médica. Porque esses ativos cosméticos, eles não causam riscos à saúde. O máximo que vai causar é uma alteração cutânea. Pode deixar mais ressecada, pode deixar aparecer comedões. Por quê? Porque se a pessoa não souber a concentração correta, ela vai acabar gerando um outro efeito na pele, mas de nenhuma forma vai provocar um risco à saúde. A pessoa vai morrer porque utilizou esse tipo de cosmético. Então, por esse motivo, não precisa de Anvisa. Produtos manipulados, esses ativos, né? Ativos cosméticos não precisam de Anvisa, porque eles não causam riscos à saúde, há riscos à vida da pessoa, na verdade. Então, como a gente estuda sobre isso, concentrações, então você sabe exatamente para que serve a calêndula, para que serve o alecrim, para que serve o aloe vera. Então, tem ação anti-inflamatória, tem ação de reduzir a oleosidade da pele, tem ação queratolítica. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma melhora na pele de uma pessoa que contém acne e oleosidade em excesso, na região onde tem a acne, lógico, né? Então, se tem uma acne que é inflamada, que dói, machuca, então, gente, essa receita é tira e queda. Nunca vi. É muito boa e você vai ver que melhora, a pele fica sequinha. Depois as acnes ficam só sequinhas, só com esses ativos. Eu também gostava muito de utilizar em mim. E aí eu parei de manipular, gente, porque na época eu conversava muito com os farmacêuticos, eles me ligavam às vezes, mandavam mensagem para mim, falavam assim, nossa, essa receita que você fez serve para quê? Porque eu achei ótimo, assim, os ativos que você escolheu são muito bons, serve para quê mesmo? Aí eu falava, serve para isso, serve para aquilo. Tem também o Amamelis a 3%, ele também é bom para redução de oleosidade em algumas regiões. 3%, não, Amamelis 3% e aloe vera 2%. QSP 120 ml. Eu fazia para mim, gente, a minha pele ficava maravilhosa. Eu parei de manipular já tem um tempo, primeiro porque agora eu gosto de um sabonete que eu utilizo, de uma marca da Cosmo Beauty. Eu parei de utilizar porque os ativos estavam muito caros, né? Na época que eu parei, estava muito caro e a durabilidade dele era muito pequena, né? Assim, igual eu falei, 3 meses, por exemplo, 2 meses. Então, assim, 1 a 3 meses, depende do ativo que você vai utilizar.
E aí eu parei por isso, mas ele deixava a minha pele ótima, tá? Então, se você quiser experimentar, se você não tem acne, mas você tem comedões e tem uma pele oleosa, mas ao mesmo tempo ela tem a tendência de ficar desidratada, usa a Mamelis 3% e a Aloe Vera a 2%, quantidade solúvel para 120 ml. E aí vocês mandam manipular para vocês verem depois. Agora eu vou voltar a manipular para eu poder realmente sentir a sensação, já que eu voltei a trabalhar com facial de novo, né? Eu passei um tempinho sem trabalhar com facial e agora vai dando assim aquele ânimo para a gente. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida assim. Então, deixa eu só recapitular aqui. No caso de peles de grau 2, 3 e 4. Quais são os ativos, o ideal, né? A higienização, ela tem que ser adstringente e antisséptica, a higienização. A esfoliação, ela deve conter agentes químicos, no caso, o ácido salicílico, né, e o ácido glicólico, ou enzimático, porque o enzimático, ele vai ter uma ação na inibição da enzima 5-alfa redutase, né, que vai transformar ali a testosterona em dihidrotestosterona, que vai aumentar a atividade sebácea, né? Então vai provocar ali uma hiperqueratinização também, juntamente com a bactéria, e vai provocar a acne, inflamação e todas as outras coisas. Então, ele tem ação o esfoliante também pode ter essa ação enzimática. Então, semente de abóbora, de abacaxi tem essa ação. A extração, ela deve ser queratolítica para desobstrução manual dos folículos pilosebáceos, aí nesse caso é a extração. A tonificação, ela pode ser enzimática. Como eu falei, gente, o enzimático, normalmente já tem pessoas que utilizam o peeling enzimático, que utiliza o extrato de abóbora, extrato de abacaxi, que são peelings que trazem essa ação. A máscara deve ser anti-inflamatória, cicatrizante e calmante. Cosméticos devem ser anti-inflamatórios, no caso da aplicação da máscara. Que mais? Tem ação... Isso, e tem ação de secativa. E o protetor pode ser matificante, certo? Que é o que eu apliquei na pele dela. Então, os ativos, eles têm que ter essas características para o quê? Reduzir a oleosidade, desobstruir poros, ter ação anti-inflamatória, ter ação calmante. Então, isso aqui eu falei na minha pele, da minha modelo. Semana que vem a gente vai ter uma pele oleosa, mas sem acne. A acne é de grau 1, é apenas comedões mesmo. E aí a gente vai ter outras características e outros tipos de ativos que eu vou estar utilizando nele, tá? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber, queiram perguntar? Sobre o passo a passo, sobre o ativo, sobre os tipos de produtos, sobre aparelhos. Professora, Sim. boa noite. Eu tenho uma dúvida. Eu entrei atrasada na aula, porque está chovendo muito aqui. E eu queria saber, assim, logo que eu entrei, você estava passando a luz de LED azul. A ordem dela é antes de fazer a extração ou depois, ou tanto faz? Como que funciona essa questão? Entendi. Então, depois do esfoliante, eu apliquei a luz de LED. Por que eu apliquei a luz de LED?
Porque nessa hora eu quis hidratar a pele dela, ela estava uma pele desidratada, e a luz de LED, ela é excepcional para hidratação também. Né? Então, ela vai equilibrar, ela vai ajudar, a luz de LED, ela vai ajudar a equilibrar o potencial hidrogeniônico, né? Ou seja, não vai deixar a pele nem oleosa e nem seca, tá? Por isso que eu não utilizei o tônico, eu optei em utilizar a luz de LED, porque ele não vai provocar ali problema nenhum na pele, o excesso de eletricidade na pele, certo? Aí eu apliquei nessa hora, né, porque eu quis hidratar, né, tem uma ação de hidratação, também ação de clareamento, e aí coloquei o emoliente, certo? Emoliente, fiz a extração, e após a extração, eu utilizei o LED novamente para a cicatrização. Independente de utilizar o LED ou não, a gente precisa desse processo de cicatrização, faz parte do tratamento da limpeza. Então, o tratamento da limpeza, nós temos 3 etapas. Lembra que a higienização, a etapa de higienização, a etapa de tratamento e a etapa de finalização. A etapa de higienização, a gente vem com o demaquilante, que eu usei a loção desencrustante. Então, a gente tem o demaquilante, nós temos o sabonete, e nós temos o esfoliante e o tônico. Então, no lugar do tônico, eu apliquei o LED. Aí, no tratamento, eu tenho o emoliente, que vai amolecer a junção celular, né, o cimento lipídico da minha pele, e a extração. No tratamento eu tenho o emoliente, que eu utilizo o creme emoliente, eu utilizo a trietanolamina, e depois eu faço a extração. Depois da extração, eu tenho um processo de cicatrização. Ela é muito importante. E aí, no processo de cicatrização, eu utilizei o LED vermelho, porque ele também tem essa ação de anti-inflamatória. Se fosse na pele, na limpeza tradicional, eu estaria utilizando a alta frequência, certo? Mas tem que ter a cicatrização. Depois da cicatrização, eu utilizei para acalmar a pele, né? Porque a pele ainda está muito sensível, então eu preciso daquela acalmada, então eu utilizei a máscara ultra suavizante, deixei lá por 15 minutos. Então, ela tem ação de 15 a 20 minutos, deixei a máscara calmante, removi, e aí eu passei para o processo de finalização, que eu utilizei, ao invés do ser o hidratante em creme, eu utilizei o sérum, aquele sérum com aquele vidrinho, deixa eu ver se eu tô com ele aqui para vocês verem. Vocês estão vendo a minha imagem, não estão, meninas? Sim. Esse vidrinho aqui, ó. Então, esse sérum eu apliquei no rosto, e daí ele não precisa tirar, tá? Porque ele faz parte também da finalização. Ele serve como hidratante. E aí, junto com ele, que ele é para ser utilizado com LED, junto com ele eu utilizei o LED azul, porque o LED azul ele também tem essa ação de acalmar, ele tem essa ação de clarear, que essa é a finalidade desse sérum aqui, certo? E hidratar. E depois de ter aplicado esse sérum com LED, eu apliquei o protetor solar. Entendeu? Tem alguma dúvida? Entendi, muito obrigada. Cada limpeza, lógico que todas as limpezas vão seguir a mesma etapa de higienização, de tratamento que envolve extração, envolve cicatrização, envolve a máscara para acalmar a pele, toda a limpeza. Só que eu posso mudar, variar. Um produto, eu posso variar um aparelho, colocar uma coisa diferente, de acordo com a necessidade do meu paciente. Pode Professora? Sim. Essa questão do protetor solar depois de realizar a limpeza de pele, ele não vai arder na pele da paciente, da cliente, não? Pode arder, tá? O fato da pele dela estar totalmente, assim, sem nada,
É como se você realmente remover. Gente, você remove todas as células mortas. Ali ela tá assim, ó, a camada basal. A primeira camada. Só que a primeira camada, só que aí, gente, ali na primeira camada nós temos o quê? Os melanócitos, os queratinócitos. Então, precisa de proteção, tá? Ela vai sentir um pouco de ardência? Vai sentir, normal. Mas depois vai passar, tá? Aí, o que eu recomendo? Gente, pega aqueles ventiladorzinho, eu tinha, mas o meu estragou, eu não tenho mais. Mas quando a pele ficava ardendo, porque a gente tem que identificar, quando a pele arde, porque ela está sensível, está desprotegida, ou quando ela arde por conta de uma reação alérgica. Quando ela é uma reação alérgica, ela começa a coçar às vezes, ou arder demais, ficar edemaciada, ela fica inchada, e aí você precisa remover na hora, tá? Agora, quando ela está ardendo, porque a pele está sensível, vocês já se machucaram e arrancaram só a parte de cima, e ficou aquele branquinho, e colocou na água, não arde, né? Por quê? Porque ela está desprotegida, está sensível. Mas se ela sai sem protetor solar, a probabilidade dela ficar com a pele manchada é muito alta. Entendeu? Porque a pele, ela está lesionada, querendo ou não, assim, não a lesão de provocar cicatriz, certo? Mas a pele dela está toda exposta, ela precisa de proteção, certo? Então, você vai aplicar o protetor solar com carinho. E você pode perceber que depois que aplica o protetor, e mesmo que arda, depois passa, certo? E aí, o que você pode fazer? Até esse momento, enquanto não estiver passando essa ardência, você pode umedecer um algodão com o soro fisiológico, deixa ele mais geladinho, tá? O soro fisiológico, e aplica em cima da pele para acalmar, porque os poros estão todos abertos, dilatados, a pele está muito sensível, tudo está muito para cima. Então, até acalmar a pele, que aí vai fechar, né? Vai provocar uma vasoconstrição, e aí ela vai sentir menos incômodo, certo? Então, precisa passar. Aí, nesse caso, o ideal é passar o protetor solar, aquele branquinho, que ele não tem nada, não tem tonalizante nem nada, mas precisa passar, tá? Não pode deixar de passar, não pode. Alguém tem alguma dúvida? A não ser que ela tenha alergia ao protetor solar. Se ela tiver, mas eu acho muito difícil, tá? Se tiver apresentando alergia, mostrando que tem alergia, aí a gente tem que remover. Não pode deixar o produto no rosto da pessoa. Ou se começar a provocar frouxe. O que é frouxe? A pele começa a ficar esbranquiçada. Gente, porque ali pode provocar uma morte nos melanócitos. Às vezes a pele está tão sensibilizada, que às vezes se você colocar um produto, principalmente que tenha ácido, e aí você colocou aquele produto com ácido, ele pode provocar frouxe naquela região, ou seja, a morte do melanócito, e ali não pode ficar a mancha branca na pele. Aí a gente não pode, tem que remover na hora. Alguma pergunta? Todas estão ok? Prontas para voltar para o laboratório para a gente fazer as nossas limpezas de pele, todo mundo? Sim. O mais breve possível, por favor. Né? Por favor, eu necessito de uma limpeza. Provavelmente vocês vão fazer uma nas outras, mas o ideal era que a gente tivesse modelos para ir mais rápido.
Mas, gente, provavelmente vai ser assim, uma fazendo a outra, fazer de dupla, tá? Bom, meninas, então semana que vem nós teremos dessa mesma forma, eu já gravei